Prazer, meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e vou trazer um tema onde iremos utilizar os chás como parte da nossa terapia nutricional, totalmente embasado na literatura científica. Vou deixar inicialmente as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar também, tanto nessas três opções do Instagram com temas diferentes, o YouTube e também o TikTok. Rapidamente trazer a minha vivência dentro do mundo dos chás. Desde pequeno eu tenho o hábito de utilizar chás como parte do tratamento induzido pela minha família e também, desde o início da minha formação, da atuação como nutricionista, eu utilizo os chás como parte das minhas condutas, até que recebi o convite para ser o nutricionista da maior empresa de chás da América Latina, a Leão, onde eu fiquei por mais de 2 anos desenvolvendo um trabalho técnico como consultor científico. E aqui é na convenção deles, só mostrando um dos momentos incríveis que vivi ao lado dessa grande empresa. Aqui eu fui conhecer uma plantação em São Paulo do chá. Quando falamos de chá, em conceito realmente adequado, devemos associar a Camellia sinensis. A Camellia sinensis é a erva que vai oferecer tanto o chá verde, quanto o chá branco, quanto o chá preto, entre outras espécies e variações que são possíveis de serem extraídas através dessa planta. E todas as outras preparações nós chamamos de tisanas em relação a um conceito correto, mas no popular a gente aborda a camomila no formato de chá, não como tisana de camomila, e sim como chá de camomila, e isso vale para qualquer outra erva. Chá de gengibre, chá de hortelã, chá de hibisco, mas gostaria de reforçar que realmente o termo chá ele deveria ser apropriado exclusivamente às preparações feitas por infusões através da erva Camellia sinensis e todas as suas derivações. Agora na aula iremos trazer artigos científicos para mostrar que os chás podem ir muito mais do que uma simples bebida com sabor e podem sim potencializar diversos resultados. Para quem não conhece, o matcha é o chá popular mais antigo já descrito em toda a história do chá, onde antes mesmo de Cristo nós temos já relatos do uso do chá na forma de matcha por ser mais fácil de transportar. Mas aqui eu gostaria de trazer o matcha como um recurso para potencializar a performance cognitiva, ou seja, melhorando a velocidade de raciocínio. Isso serve para desempenho tanto em atividades profissionais como trabalhos propriamente, quanto também em relação à performance numa atividade física. Esse estudo randomizado, controlado por placebo, com 23 participantes, com 4 sessões de testes. Olha que interessante, foram separados em 4 grupos. O primeiro grupo fez a utilização de 4 gramas de matcha, e isso é uma quantidade bem baixa, super fácil de fazer a ingestão. Muitas vezes, em uma colher de sobremesa, a gente já até ultrapassa essa dosagem. O segundo grupo fez a ingestão da barra com o chá matcha, como se fosse uma barra de cereal, que tinha dentro da composição, além de cereal, também açúcar. E o terceiro grupo era o chá placebo, ou seja, sem nenhuma substância presente que possa gerar algum efeito significativo, ou seja, um chá com substâncias chamadas de inertes, e também uma barra placebo, que seria uma barra igual à outra oferecida, mas sem a adição do matcha. Será que o matcha, tanto ele isolado quanto ele combinado com a barra, proporcionou alguma melhora nesses testes que foram realizados?
vocês percebam que os testes realizados em característica de avaliação cognitiva queriam verificar se haveria melhora no estado de atenção, no processamento de informações, na memória de trabalho e também na chamada memória episódica. É legal de destacar que o matcha ele é rico no aminoácido chamado L-teanina, além de também ter uma grande quantidade do galato de epigalocatequina, que é muito comum de colocarmos como marcador bioativo na hora de fazer uma prescrição fitoterápica do chá verde. É comum colocarmos chá verde com 30% de epigalo, galato, catequina, galato, né, que é uma outra forma de apresentação dessa sigla EGCG. Além disso, também o matcha é rico em cafeína e isso pode afetar tanto o humor quanto o desempenho cognitivo. Mas vamos aos resultados que foram conquistados. Olha que interessante. Na comparação dos 4 grupos, em relação à redução de ansiedade, de tensão, nós temos uma resposta positiva apenas para o grupo que fez a ingestão do matcha, grupo placebo e matcha em forma de barra, não teve uma resposta mais significativa. Quando estamos falando de tensão, quanto menor for a numeração, menor é o grau de tensão. Em relação à depressão, é a mesma situação, apenas o matcha realmente trouxe uma resposta significativa. Quando estamos falando também raiva, hostilidade, temos também o matcha trazendo resultados positivos, assim como para fadiga, assim como para confusão, né? Assim como também para vigor. E quando a gente avalia o total dessas mudanças de humor, desses distúrbios, o matcha ele acaba no acumulado trazendo uma resposta ainda mais significativa positiva. E vocês observem que infelizmente a barra com matcha não traz um resultado na mesma magnitude. Isso é por decorrência que os estudos comprovam que adicionar açúcar, mel, alguns tipos de adoçante, até mesmo leite junto com os chás tem a tendência assim de reduzir o potencial antioxidante da preparação e também o valor todo terapêutico dessa preparação. Com isso, o chá consumido isolado, ele tende a ter um valor nutricional superior quando ele é misturado com substâncias que têm açúcar, por exemplo, na composição, como era o caso dessa barra. Em resumo, esse artigo demonstrou que o consumo do matcha melhorou o desempenho cognitivo, aumentou a velocidade de atenção e memória dos participantes que fizeram a sua ingestão e melhorou o desempenho em tarefas. Então é muito comum pegarmos pacientes que têm muita indisposição, lentificação de raciocínio, muita dificuldade de se manter em concentração, ou mesmo um atleta que precisa de uma velocidade de raciocínio também para uma decisão, né, uma tomada de decisão. Por exemplo, um jogador de futebol que acabou de receber o lançamento, ele já tem que prever a jogada que ele vai fazer antes propriamente de dominar a bola, ou jogadores de esportes virtuais, que são os jogos online, onde temos cada vez mais o e-sport sendo aí destacado dentro do cenário, e eles precisam de mais precisão nos gestos que forem fazer, né, mais assertividade também, e o estado de atenção é muito importante para eles conseguirem aumento de desempenho nas tarefas. Agora eu vou trazer alguns chás que podem aumentar a saciedade. É muito comum buscarmos o emagrecimento e sabemos que sentir-se mais saciado pode ser um recurso favorável para que você consiga controlar melhor o seu apetite. Eu vou apresentar esse estudo que utiliza tanto o funcho quanto também o fenogrego dentro dessa avaliação. Podem verificar que nós temos aqui o chá placebo, o chá
tanto de funcho quanto de feno-grego, e foi um estudo crossover, onde os participantes de um grupo, eles também participavam de outro grupo, para a gente ter uma validação melhor do resultado conquistado. E o chá placebo, eles adicionavam corante e um pouquinho de maltodextrina para deixar ele com sabor parecido aos outros. Olha que interessante, quando a gente avalia se a ingestão de uma xícara de chá em relação à comparação com uma xícara de substância placebo, qual que é a alteração em relação à saciedade que pode gerar? Olha o que o estudo trouxe de informação. Quando a gente compara a fome, o grupo placebo teve uma fome muito mais significativa do que o grupo que fez a ingestão do funcho ou do feno-grego. Quando a gente avalia a parte de desejo de comer, quando você come e ainda não se sente satisfeito com o que você realizou, é a mesma situação. O grupo placebo tem uma fome mais significativa do que o grupo tanto do funcho quanto do feno-grego. Quando a gente fala de plenitude, aquela sensação de saciedade, de se sentir satisfeito propriamente, aí já é o contrário. O chá placebo é o que trouxe menor sensação de plenitude em comparação ao chá de funcho ou chá de feno-grego. E quando colocamos em xeque o consumo de alimentos em perspectiva, sabe quando você está almoçando e já pensando no jantar? Aí temos também o chá placebo numa maior magnitude de resultado em comparação aos outros chás. E tudo isso então se corrobora demonstrando que o chá de funcho e o chá de feno-grego, sendo consumido tanto depois da refeição ou até mesmo antes de realizar, vai contribuir com a redução da fome, com a sensação de saciedade, com uma redução do desejo de comer tanto naquele momento, se sentindo propriamente satisfeito com a refeição realizada, quanto uma redução no desejo de comer já as próximas refeições em relação àquela ambição, né, aquele desejo antecipado, mesmo sem realmente ter uma fome fisiológica estando presente dentro desse comportamento, e sim uma fome propriamente de desejo, né? E que muitas vezes acaba se transformando num consumo exagerado alimentar, e isso sabemos que é um grande gatilho para que a dificuldade do controle de peso possa acontecer, a dificuldade do controle emocional também, né, que muitas vezes um exagero, até mesmo no nível de compulsão, é seguido de arrependimentos e uma série de complicações. Então, principalmente em ambientes hipocalóricos, baixos em calorias, a gente precisa criar recursos para facilitar a aderência do nosso paciente. E vale colocar uma frase que, independente do tipo de estratégia alimentar que você criar, a mais eficiente é a que o paciente conseguir aderir. E quanto mais recursos você oferecer para facilitar a adesão, certamente melhor ainda será essa adesão. Vamos falar de doenças cardiovasculares, que infelizmente é a principal causa de morte em toda a nossa sociedade. Apresento o hibisco, essa flor comestível incrível que traz tantos resultados positivos, aqui rapidamente apresentando os principais compostos bioativos do hibisco, que se destacam os ácidos fenólicos, os ácidos orgânicos e também as antocianinas. Além de, para quem não sabe, todas as plantas também possuem macro e micronutrientes em quantidades relevantes. Aqui é um simples resumo para termos uma noção de que, caso você opte em comer o hibisco, saiba que você, a cada 100 gramas, está oferecendo ali 9 gramas de carboidrato, 3 gramas de proteína e praticamente isento de gordura nessa quantidade que está sendo usado como referência. Mas o objetivo aqui é avaliar o impacto do chá de hibisco em relação à redução da pressão. E esse estudo
ele demonstrou que o consumo de 3 sachês, em média, os sachês possuem 1,2 gramas de erva presente, sendo consumidos 3 sachês por dia, contendo essa quantidade mínima que eu relatei. Tem sachês que eles são já chamados de piramidais, com espaço interno dentro do sachê presente maior, podendo adicionar um pouco mais. Promoveram esta quantidade de chá uma redução significativa na pressão arterial. Olha que interessante esse resultado da meta-análise, onde realmente houve uma diferença bem expressiva na redução da pressão arterial com a ingestão dessa quantidade de chá de hibisco no dia. 3 sachês sendo consumidos por dia é algo que tende a ser fácil de ser aderido. Em média, uma regra de bolso: para cada grama de chá utilizado, você adiciona em torno de 100 ml de água, que seria ali o líquido extrator, e aí temos que ter uma proporcionalidade para que você consiga ter uma quantidade que eu posso chamar de veículo, que é a água nesse caso, suficiente para a extração. E aí tem que ter um tempo também adequado de preparo. O hibisco, como é uma flor sensível, fazemos uma infusão de apenas 10 minutinhos, ferve a água, desliga, adiciona as flores, mexe bem, tampa, deixa por 10 minutos, coa e consome em sequência. Olha só essa outra meta-análise sobre hibisco demonstrando que o consumo do hibisco também foi aqui constatado que traz uma redução na pressão sistólica e também diastólica, e por isso, como consequência, demonstrada anteriormente, há uma expectativa de uma redução da pressão arterial e ainda principalmente em hipertensos. Este estudo ainda também demonstra uma redução do colesterol LDL, que é dito como o de maior risco para complicações cardiovasculares. Não há uma modificação no colesterol HDL, há uma expectativa com o consumo de hibisco na redução do colesterol total e não há uma expectativa de alteração nos triglicerídeos com a ingestão do chá de hibisco. E nesse outro estudo, ainda há a associação de um efeito terapêutico para redução da pressão com um chá de hibisco tão bom quanto medicamentos, como por exemplo o captopril, que foi citado neste estudo, entre outros que foram lá relatados, que há uma expectativa de que 10 gramas de hibisco possa oferecer uma resposta semelhante a 50 miligramas de captopril por dia. Não é incrível tudo isso? Termos uma alternativa natural com efeitos tão bons quanto medicamentos e sendo, no meu ponto de vista, super acessível essa terapia alternativa através do consumo de chás. Agora eu vou trazer o chamate, onde ele tem também uma capacidade de proteção do sistema circulatório e cardiovascular por decorrência da função endotelial que ele vai melhorar tanto a capacidade funcional quanto propriamente a parte estrutural. Nesse estudo com 142 indivíduos com alta viscosidade sanguínea, um estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo, os participantes fizeram a ingestão de 5 graminhas só da erva mate e foram consumindo isso por 6 semanas. Uma colher de sopa de erva mate bem cheia já pode oferecer, e é muito comum termos o consumo, por exemplo, em forma de chimarrão, né, onde há a adição de uma água quente a essas folhas, e quanto mais trituradas forem as folhas, a tendência é que também maior seja a extração dos nutrientes presentes. Quanto maior a área de contato da água com a folha, né, maior vai ser a extração dos nutrientes presentes nessa folha. Por isso que também versões em pó são excelentes para que a gente tenha uma expectativa de um efeito terapêutico ainda mais significativo.
Mas antes de demonstrar os resultados conquistados com o chamate, é legal de entendermos que a viscosidade do sangue é correlacionada a conhecidos riscos cardiovasculares e também eventos cerebrovasculares. Temos que ter atenção que a viscosidade ela pode ser determinada onde encontramos no hemograma o hematócrito muito alto, ou mesmo pela agregação de eritrócitos ou alguma deformabilidade em relação à estrutura desses eritrócitos. A hiperviscosidade ela pode levar a trombose e a aterosclerose, que são precursoras de eventos graves de doenças cardiovasculares, e quando o atrito é muito alto, ou seja, quando há uma viscosidade muito grande do sangue, você começa a lesionar a parede das nossas artérias, o endotélio. E este atrito sendo muito alto, você gera esses ferimentos, reduzindo, por exemplo, a capacidade de flexibilidade arterial. E isso traz, como consequência, um risco cardiovascular. É importante de sabermos que a taxa de sedimentação dos eritrócitos é a velocidade com qual os glóbulos vermelhos eles se juntam durante o período de 1 hora, por exemplo, num tempo estabelecido. E olha que interessante o resultado demonstrado desse estudo. O consumo, como foi mostrado, de apenas 5 gramas de chamate por dia, houve uma redução em todos os marcadores sobre viscosidade do sangue, sendo um fator extremamente importante para a redução dos riscos das complicações cardiovasculares. E como consequência, houve, entre outros benefícios, eu destaco o aumento da taxa do fluxo sanguíneo. Quando então você reduz a viscosidade, você reduz a inflamação da parede da sua artéria, você gera uma capacidade de flexibilidade e um melhor funcionamento, como aqui foi colocado. As características tanto funcionais quanto estruturais da parte microcirculatória, elas podem prever, ou se estiverem com uma saúde adequada, prevenir estados de doenças cardiovasculares. E o chamate, então, ele pode tanto melhorar a viscosidade do sangue, quanto melhorar a parte de fluxo sanguíneo por melhoras propriamente no funcionamento e na estrutura. Ainda temos estudos demonstrando que o chamate ele tem a capacidade, neste caso, de redução de triglicerídeos com a sua ingestão. Temos outros demonstrando que o chamate pode reduzir também o colesterol total. Olha que importante para a grande parte da sociedade que convive com a necessidade de atenção em vários marcadores como esses citados, nos exames laboratoriais, nos exames bioquímicos. Olha só também o chamate demonstrando uma redução do colesterol LDL e, neste caso, trazendo uma elevação do colesterol HDL. Sabemos que essa relação de LDL mais baixo e um HDL mais alto é um fator protetor contra doenças cardiovasculares. E eu não poderia deixar de falar do gengibre para a pressão arterial. Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, no canal do YouTube, é se quem tem pressão alta pode tomar gengibre. E antes de eu estudar realmente para valer os chás, eu também sempre ouvi falar que quem tem pressão alta não pode consumir gengibre, não pode consumir canela, entre outros chamados de termogênicos, né? Mas esse estudo demonstrou que o consumo de doses baixas, 0,5 a 3 gramas de gengibre em pó, já foi o suficiente para trazer uma redução significativa na pressão diastólica, nessa meta-análise, e também na pressão sistólica. Então, o que eu queria destacar é que o gengibre não só não eleva a pressão, como tem a capacidade de redução da pressão arterial.
E nós já temos consenso na nossa literatura de que sim, o gengibre é hipotensor. Agora eu queria trazer um pouquinho sobre a anemia. Será que tem algum chá que pode ajudar a reduzir as complicações por decorrência de valores muito baixos, por exemplo, de ferro, né, entre outros? Vamos trazer o capim-limão. Nesse estudo, tanto com homens quanto mulheres, foi avaliado se o consumo de apenas uma xícara ao dia, contendo 2, 4 ou 8 gramas do chá de capim-limão por 30 dias, poderia trazer alguma alteração nos glóbulos vermelhos. Antes de apresentar os resultados, olha que interessante a composição nutricional do capim-limão. Então, podemos perceber que tem minerais, tem vitaminas, tem todos os macronutrientes também. Então, sim, os chás, na hora de você fazer a ingestão, você está também ingerindo vitaminas e minerais, além de macronutrientes em pequena quantidade, mas que vão contribuir para uma nutrição ainda mais enriquecida no seu dia. Temos também os principais componentes bioativos presentes. Quanto mais sinalzinho de mais, significa que há uma maior concentração presente, né? E as saponinas se destacam entre outros tantos compostos com uma alta condição antioxidante. Olha que interessante, o consumo de 4 ou 8 gramas de capim-limão em forma de extração de chá e não a ingestão de 2 gramas foi o suficiente para aumentar o volume globular, a hemoglobina e também a contagem de glóbulos vermelhos, sendo um fator muito importante para toda a nossa sociedade, mas em destaque para as mulheres, principalmente em fase ainda menstrual, onde sabemos que há uma representatividade na necessidade de ferro muito grande com esse período menstrual. Se eu fosse mostrar em formato como se fosse um gráfico de pizza, quase 40% da necessidade de ferro para as mulheres e ainda em fase ovulatória, né, que tem o processo menstrual mensal, é decorrente propriamente da menstruação, né? Mas vale para todos termos a atenção e também para um público que cada vez mais está crescendo, que são os vegetarianos e veganos, né? Mas reforço, vale para toda a sociedade termos atenção e por que não ter um chá de capim-limão como um preventivo, né? Ou mesmo para contribuir dentro de um tratamento que está sendo realizado, fazendo um tratamento tanto medicamentoso ou colocando o ferro, o mineral, como um suplemento, mas no caso um medicamento, já que estamos falando de uma patologia, sendo um complemento, né, juntando uma terapia alternativa com também uma medicação sintética feita em laboratório, feita, né, nessa indústria farmacêutica. Bom, dentro desse pequeno tempo, busquei apresentar um pouco para vocês sobre os efeitos que as ervas medicinais podem promover em algumas complicações muito frequentes de saúde que temos na nossa sociedade. Saibam que existem outras tantas ferramentas que eu posso colocar assim, que são as ervas, para utilizarmos para diversas situações, para tanto otimizar a performance, seja física, seja cognitiva, né? Ou seja no trabalho, ou seja propriamente no esporte de um paciente, como prevenção e contribuição para o tratamento de diversas patologias. Mais uma vez eu deixo aqui as minhas redes sociais de referência para quem quiser acompanhar. Saibam que todos os dias tem um novo conteúdo sendo compartilhado em todas elas. Espero, dentro desse período, ter
instigado vocês a estudarem ainda mais sobre chás e agregado para poderem usar desse conhecimento para otimizar as condutas com os pacientes que vocês forem realizar. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês e até uma próxima. Que maravilha!